Bem, senhores, primeiro é um enorme prazer ter sido convidado para participar desse curso. Tenho um carinho especial porque, enquanto presidente da Associação dos Defensores Públicos, entre 2012 e 2014, tive também a feliz participação numa iniciativa muito similar. Foi o primeiro curso de defensores populares. A ideia era a gente propiciar que o conhecimento dos defensores públicos pudesse ser diversificado, não ficasse apenas concentrado nos cursinhos, né, que muitas vezes custam uma fortuna. Então, por meio de disponibilizarmos defensores públicos e outras pessoas de outras áreas e pessoas interessadas, montamos um primeiro curso que foi com o Centro de Atendimento Gaspar Garcia, uma ONG muito importante, trabalhando no direito de moradia, lá, se não me engano, no Brás ou Bom Retiro. E fico muito feliz de saber que a Associação de Servidores hoje reedita essa iniciativa muito importante. Espero que continue ano após ano e os senhores no futuro também estejam aqui podendo contribuir para a disseminação do conhecimento e para que mais pessoas possam ter acesso, não só à justiça, né? A defensoria é o instrumento de ter acesso à justiça, a gente é o instrumento de acesso à própria defensoria pública, que é algo tão fundamental, que é o acesso de todos ao serviço público. Bem, meu nome é Rafael Português, tenho 10 anos e alguns meses de defensoria pública, já atuei em algumas áreas, na área civil, na área de família, na área criminal, e hoje atuo no 3º Tribunal do Júri, que está localizado no Fórum da Barra Funda, mas é responsável pelos julgamentos dos fatos ocorridos no extremo sul da cidade de São Paulo, a partir da Avenida Borba Gato. Então, nós temos 4 fóruns, 4 tribunais regionais do júri que estão localizados na Barra Funda. Apenas o de Santana, que é o 2º fórum regional, não está localizado na Barra Funda, mas os demais estão ali. Isso, é claro, implica discutirmos diversas questões do ponto de vista de política criminal, de proximidade, né, das pessoas sendo julgadas, das pessoas que são selecionadas para serem jurados. O 3º tribunal, para os senhores terem compreensão, ele vai quase na fronteira da cidade com Itanhaém, pegando engenheiro Marcilac, pegando parelheiros, diversas reservas indígenas que estão lá. Depois eu vou contar para vocês alguns casos que nós temos de homicídio que ocorreram dentro das reservas indígenas e são julgados pelo 3º Tribunal do Júri. Bem, qual que é a ideia dessa nosso primeiro encontro, primeira aula? A ideia é retirar, desmistificar o júri. É que os senhores tenham uma ideia panorâmica, uma visão panorâmica do júri. Não quero que os senhores saiam aqui especialistas em tribunal do júri. Na minha experiência pessoal e também observando a experiência de outros colegas, eu vejo que, mais do que ter conhecimento específico, é importante ter uma cultura geral sobre os diversos assuntos. Você saber que uma coisa é de um jeito impede de você de achar que essa coisa é feita de uma outra forma. Então, na verdade, o conhecimento jurídico necessário para você passar numa prova em especial da Defensoria Pública é de você perceber que as coisas não fazem muito sentido ou não são lógicas como formuladas ali. Se você sabe que uma coisa, ou se você domina razoavelmente alguma coisa, pelo menos as estruturas gerais de uma matéria, você consegue raciocinar, consegue intuir qual seria a resposta correta. E a ideia nossa é essa, é desmistificar o júri. Muita coisa em relação ao júri não é ensinada, né, nas faculdades de Direito. Muita coisa colocada sobre, tem que ser orador, tem que ser orador, tem que ser orador, e aí a gente não se atém ao básico daquilo que quais são as questões técnicas básicas do júri. Então, nesse primeiro momento, nessa nossa primeira aula, vai ser bem panorâmica para compreenderem o que é o Tribunal do Júri, compreenderem como o Tribunal do Júri se insere dentro do processo penal e aquilo que o distingue dos demais procedimentos. Não vamos falar de prazo, não vamos falar hoje de jurisprudência específica, não vamos falar de questões controvertidas do Tribunal do Júri. Vamos apresentar aos senhores aos mecanismos gerais do Tribunal do Júri. Com isso, espero acho que um pouco mais de uma hora, a gente compreender quais são as balizas, quais são os marcos temporais e quais são as principais distinções do Tribunal do Júri. Ok? Todos concordam com isso? Para isso, como eu preparei a aula? Eu dei uma olhada geral nas principais questões da Defensoria Pública que abordam esse tema. Normalmente, não é um tema muito aprofundado
nas provas de defensoria pública. Às vezes até na prova do Ministério Público há um maior aprofundamento nisso, mas na defensoria pública basicamente o que se cobra são as questões gerais, né? Não vão sair daqui sabendo prazos específicos, detalhes específicos, se eu posso falar tal coisa do Tribunal do Júri. Vocês vão sair daqui sabendo como funciona o Tribunal do Júri, ok? E aí cabe a cada um, e isso também eu acho que normalmente acontece, quando a gente desmistifica um tema, quando você vai ouvir um tema, quando você vê um Supremo discutindo alguma questão relacionada ao júri, quando você vê um julgamento do júri, infelizmente no Datena, você vai entender, mas isso aqui está errado, isso aqui está certo, isso aqui está acontecendo por isso. Por isso que o advogado pediu desaforamento, por isso que nesse momento estão dizendo que é pró-societate ou em dúbio por réu. São essas questões gerais que eu espero que poder de alguma forma contribuir para os senhores. Nós tínhamos requerido um voluntário ou uma voluntária para nos ajudar a estabelecer os principais temas que nós vamos debater hoje. Correto? E quem é esse nosso voluntário? Fundamental. É direito e garantia fundamental. Não é norma de organização judiciária. Não foi a lei proposta pelo presidente do Tribunal de Justiça, nem pelo presidente do Supremo Tribunal Federal, que regulamentou o Tribunal do Júri. O Tribunal do Júri existe no Brasil desde 1824, primeira Constituição, Dom Pedro I. Lá se estabeleceu pela primeira vez dentro do nosso ordenamento, lembrando que antes da nossa proclamação da independência, o Brasil ainda pertencia ao Reino de Portugal, e mesmo lá no Reino de Portugal não havia o direito aos colonos ao Tribunal do Júri. Percebam como é uma garantia. Então, a primeira questão, se eu não me engano, e aí os senhores vão estar sempre consultando, porque nem sempre eu posso apontar a norma correta, mas o artigo 5º, inciso 38 da Constituição, estabelece o Tribunal do Júri como direito e garantia individual. O que isso quer dizer? Que está previsto, regulamentado pela Constituição. Lá vão estar os parâmetros para o Tribunal do Júri, para a ocorrência do Tribunal do Júri. Correto? Então, essa é a primeira baliza que vocês vão ter. A fixação, ou seja, a origem do Tribunal do Júri está associada ao direito e garantia individual. Todo mundo sabe aqui que o artigo 5º trata dos direitos e garantias individuais. Assim sendo, quais são as das características dos direitos e garantias individuais previstos na Constituição? Que é cláusula pétrea. Correto? Então, a forma tratada pela Constituição, a forma como o Tribunal do Júri é tratado pela Constituição é cláusula pétrea. Correto? Ok? Como que está regulamentado na Constituição o Tribunal do Júri? Com uma competência mínima. Então, a Constituição já diz que há uma competência mínima, a gente depois vai entrar um pouco mais específico na questão da competência, que é uma questão importante, especial para concurso. Crimes dolosos contra a vida. Acho que está tudo fixando, precisa decorar, né? Crimes dolosos contra a vida. Né? Acho que é importante, né, colocarmos aqui. Crimes dolosos contra a vida. Qual outro preceito estabelecido pela nossa Constituição para o Tribunal do Júri? Soberania dos vereditos. Percebam que as regras estipuladas pela Constituição para o Tribunal do Júri não são necessariamente apenas regras, são princípios. Toda a interpretação de qualquer norma que se tratar do Tribunal do Júri, ou mesmo no ordenamento, na condução dos trabalhos, o juiz-presidente vai estar sempre com o olhar nesses princípios. E esse princípio em especial, soberania dos vereditos. Ou seja, cabe aos jurados decidir aquela questão. A matéria não é devolvida ao tribunal, para o tribunal analisar
o mérito. O que o tribunal pode fazer em relação ao julgamento do tribunal do júri é apenas cassar a decisão, quando entender que ocorreu nulidade, ou quando os jurados, isso nós vamos chegar mais para frente, o tribunal entender que os jurados se manifestaram ou tomaram sua decisão diante de uma prova manifestamente contrária à prova dos autos, ou diante de um fato que é manifestamente contrário à prova dos autos. Uma decisão manifestamente contrária à prova dos autos. Então, soberania dos vereditos é princípio e importante eu colocar isso como princípios, porque você está fazendo uma prova, você não vai decorar tudo do júri, mas você vai lembrar dos princípios, você vai lembrar que é uma matéria constitucional, você vai lembrar que, ele vai chegar assim, fulano de tal chegou e fez uma norma infraconstitucional retirando a competência do tribunal do júri para os crimes dolosos contra a vida. E aí você fala, não, mas isso não pode. Ele é um básico, é um mínimo. Ser julgado por seus pares é um direito, e vocês devem compreender isso. Não é apenas regra de procedimento. Correto? Então, vamos ver se os senhores estão fixando. Matéria constitucional, direito e garantia individual, cláusula pétrea, e a Constituição estabelece os princípios. Terceiro princípio, sigilo das votações. Certo? Importante colocar. Pode colocar. Sigilo das votações? Sigilo das votações. Já para ainda nesse aqui. Certo? Rápida explicação. Sigilo das votações. Ou seja, o jurado é inviolável na sua decisão. Ele vota com a íntima convicção. Certo? Isso implica em algumas distinções em relação à regra de publicidade, mas ele implica que a Constituição garante ao jurado a sua manifestação de forma sigilosa e que não possa haver nenhum tipo de censura ou de controle sobre como ele venha a votar. Correto? Uma das regras que vocês vão pensar, mas como que isso se aplica na prática? Por exemplo, vocês vão ver lá depois, dentro do rito do procedimento do júri, que, atingida a maioria, cessa a votação. Para quê? Para que a gente não saiba que os 7 votaram num sentido e os 7 votaram no outro. Atingindo a maioria, o juiz-presidente ele vai parar a votação. A não ser aqueles juízes mais antigos que não estão nem aí e continuam colhendo os votos e expondo os jurados, e é muito comum acontecer. Mas sigilo das votações é um sigilo, é um princípio constitucional. Saber os princípios constitucionais, saber a normatização constitucional do júri é um passo fundamental. Porque normalmente, numa prova de defensoria, que se espera que alguém tenha capacidade de análise dos fatos, seja alguém inteligente, não seja apenas um decorador, ele tem que julgar a questão com base nos princípios constitucionais e com base naquilo que a Constituição prevê para o Tribunal do Júri. Por fim, plenitude de defesa. Esse princípio é fundamental. Vocês vão fazer prova para a Defensoria Pública. E o que chama a atenção dos senhores em relação a esse princípio explicitado na Constituição? Nada, né? Falou, não, isso aí não chamou nada de atenção, é a mesma coisa, segue o jogo. É diferente de ampla defesa. Ampla defesa é garantida em todos os julgamentos. Mas existe um procedimento onde a Constituição estabeleceu um patamar diferenciado para a defesa. Plenitude de defesa, vale tudo. Vale tudo, vale dar voadora, vale falar mal do promotor, embaraçá-lo. Não, mas o que... Plenitude... E isso é importante, isso que é importante os senhores imaginarem. Plenitude de defesa significa que a defesa entra no tribunal do júri num patamar com capacidade, com possibilidades superiores do que o Ministério Público. É claro que na prática
você sempre entra pequenininho e às vezes sai mais pequeno, né? Sai até desaparecendo de lá. Mas a plenitude de defesa significa que você tem a possibilidade de utilização da retórica, da persuasão, certo? Da expressão, de trazer ao julgamento elementos que não são estritamente procedimentais ou normativos. Significa que a Constituição prestigia, nesse rito especial, a defesa. Significa que o defensor deveria entrar, né, de salto alto com instrumentos, né? Não existe um dos corolários da ampla defesa o do contraditório é a paridade de armas. Em tese, o que a Constituição aqui diz é que ela quer dar instrumentos a mais à defesa. E por que a Constituição escolheu o crime de homicídio e não os demais? Não sei. Essa pergunta, e aí é claro, uma opinião pessoal, mas fica aqui para a gente refletir um pouco, tem um pouco a ver com as características do crime de homicídio, em especial no outro tempo. Era um crime normalmente envolvia casal, era o crime do homem médio, eventualmente traído, né, com ciúmes, e dizem os críticos que isso era uma forma de distingui-lo, garantir uma defesa mais ampla, uma defesa ampla, plena, e diferenciando ele daquelas pessoas que eram acusadas de outros crimes, né? A verdade é que, de fato, existem dois momentos. Há uma possibilidade de defesa muito mais ampla, a oralidade, e que nós vemos na prática é que a pessoa que está julgada no tribunal do júri, realmente ela goza de uma defesa, de instrumentos de defesa a mais do que aquele que, por exemplo, é julgado pelo tráfico de drogas. Correto? Então, primeira etapa nós já vencemos. Já vamos conseguir responder a maioria das questões, raciocinando sobre os princípios. Plenitude de defesa. Não decorem plenitude de defesa. Decorem que plenitude de defesa significa que a Constituição garante instrumentos a mais de defesa do que garante em outros procedimentos. Ela fez essa distinção expressa. 2. Sigilo das votações. Não quer a Constituição que o jurado manifeste a sua convicção. Quer garantir a ele instrumentos para que ele possa manifestar tranquilamente, sem a pressão da cidadezinha. Correto? Sigilo das votações, soberania dos vereditos. O que o júri fala, pronto, acabou. Entendeu? Isso vai ajudar vocês a pensarem, por exemplo, qual recurso eu vou utilizar? Ou que matéria se devolve ao tribunal? Simplesmente por vocês entenderem e compreenderem soberania dos vereditos. A dica, quando for dar um passo a mais no estudo do júri, é dar uma leve aprofundada nesses temas. E é o que nós vamos fazer na nossa segunda aula, dizendo qual é a interpretação constitucional desses temas. A jurisprudência, as súmulas, enfim, eventuais pegadinhas, se a gente pode dizer, que podem estar relacionadas a esse tema. Uma questão que eu vejo muito e é muito importante os senhores entenderem. Vocês vão falar assim, pois, mas o Rafael falou que a competência é constitucional, crimes dolosos contra a vida. Competência mínima. Norma infraconstitucional pode ampliar o número de crimes que estão sujeitos ao tribunal do júri. Exemplo, crime doloso cometido por policial militar contra a vida. Até 1996, se não me engano, 1996, isso mesmo, era um crime que era da competência da Justiça Militar. E aí, não sei se os senhores vão se lembrar, um PM em Diadema, ele é filmado numa atitude de violência, acho que até espancando, e ao final desse espancamento ele dá um tiro, tinham 4 jovens dentro desse carro, e aquilo cria uma comoção, né? E aí há uma alteração legislativa que amplia a competência do júri, dizendo os crimes dolosos contra a vida também praticado por policial militar. Quando a gente vai entrar agora na questão de competência, mas essa questão ela é recorrente e ela cai, certo? Competência mínima
na Constituição. Crimes dolosos contra a vida. Homicídio culposo. Alguém está na dúvida? Olha, homicídio culposo é doloso? Não. Culposo é pior do que o doloso? A gente tenta falar lá no júri, olha, esse aqui a gente quer a condenação culposo, hein? Tem certeza que todo mundo aqui passamos dessa fase, podemos estar tranquilo, podemos dar mal aqui todo mundo e passar para crimes dolosos contra a vida. Aí vai falar, pô, mas maus tratos, meu cachorro é vida, considero, acho super válido. Infelizmente, nossa Constituição não garante tribunal do júri para o caso de crimes dolosos contra a vida do cachorro, certo? Talvez seja uma pergunta, mas chega na hora o cara titubeia e fala, mas caramba, cachorro tá não. Mas é uma discussão depois, muito interessante essa, muita gente vem debatendo, né? Qual seria a amplitude do termo vida, né? Se é para tudo que está vivo ou só para nós que estamos vivos e ferrando o mundo? Não, né? Bem, pegadinha principal é nos crimes dolosos contra a vida, norma infraconstitucional pode ampliar. Não pode reduzir, princípio do não retrocesso. Pode retirar cláusula pétrea. Vou fazer pergunta no final, hein? Beleza? Eu acho importante, talvez a gente coloque aqui, coloca assim, assento constitucional, cláusula pétrea e inciso 38. Certo? Passamos então por uma fase fundamental. Cláusula pétrea. Cláusula pétrea, por exemplo, assento constitucional e direito e garantia fundamental. Assento. Com 2 S. Certo? Podemos com C cedilha e com um H no final, ponto de exclamação. Correto? O que mais a gente vai colocar aqui? Assento constitucional. Direito e garantia individual. DTO, colocar assim, direito e garantia individual. Depois, se faltar espaço, a gente passa para esse outro quadro. Deixamos pichado aqui para sempre a minha aula. Bem, o que mais nós vamos fazer hoje? Primeiro, 1, assento constitucional. 2, a competência, porque tem algumas questões que precisamos debater. 3, o rito, visão panorâmica do rito, correto? Dentro desse rito, nós temos primeira fase, certo? O juiz de acusação e depois o próprio julgamento. Isso é importante. Primeiro, assento constitucional. Por que isso é importante? Porque é a maneira como você vai estudar. Você não vai começar a ler o artigo por artigo e ler lá como que é feito o alistamento do jurado, o jurado que deixar de faltar. Não. Isso é para um aprofundamento não necessário para uma primeira fase de concurso e nem para uma segunda fase de concurso. É claro, pode cair numa prova de defensoria pública de Cochabamba, lá perde lá. Mas aí a pessoa até não está sabendo, não vai ter selecionar muito bem o futuro defensor público, né? Porque vai ser por meio de adivinhação. Quem que vai achar que eu tenho que saber quais são os critérios para alistamento do jurado? Correto? Que um defensor público tem que saber, isso em demais matérias, é ter uma cultura geral dos diversos temas. E, no caso concreto, ir para o Google. Correto? Brincadeira. E, no caso concreto, ir para o Ponte Miranda e lá se aprofundar dentro da biblioteca sobre aquele tema, junto com o seu estagiário. Ou manda o estagiário primeiro, ele vai depois, quando o estagiário já tiver feito as anotações. Estou brincando, mas acho que de maneira geral, concurso é assim. Entende? É compreender. Porque todo mundo fala assim, mas todo mundo fala para compreender, tem que raciocinar, mas chega na hora o cara pergunta alguma coisa. Mas ele pergunta uma coisa que talvez não faça sentido se você sabe, conhece os princípios. Se você tem uma visão panorâmica, você sabe quando o cara está falando espanhol, você não precisa falar espanhol para saber que o cara está falando espanhol. O cara está falando inglês, não é? Às vezes a gente erra, né? Mas é essa a ideia geral. Você saber que as coisas não se encaixam muito bem ali. É assim que se faz uma prova. Bem, passado a questão dos princípios,
A questão de competência, que depois já ficou bagunçado, nossa amiga que não ajudou na organização do quadro. Competência. Competência normal, né? Aqui todo mundo domina o Código de Processo Penal, local dos fatos. Certo? Essa é a regra geral. Aqui não tem aquela historinha, um casal no avião, tá. Essa história aí não é para aqui e para hoje, entendeu? O avião atirou não sei um avião caiu na Arábia Saudita, não sei quem fez a primeira abordagem, foi um inglês, não quero saber dessa história, competência local do fato. Certo? Caiu na Lua, mandamos o processo para a Lua, certo? Se não tem juiz lá, o amiguinho está solto. Vou baixar o rito aí também, falei que era para dar aquele um palmo quase se aproximando, um palmo de mão gorda. Competência. Bem, questão central, local dos fatos. Mas isso aí é tudo. Mas às vezes você esquece, né? Acho que no júri vai ser a competência do primeiro meio de comunicação que divulgou. Não. Competência é do autor. Não. Que autor? Do caso do promotor? Também não. Residência da vítima. Faz sentido? Não, né? Não. Residência do autor. Não, também não. Imagina que ele mora no Amazonas. Vocês estão vendo que é coisa meio lógica, né? Então, qual vai ser a competência? Do local dos fatos. Correto? O cara morreu entre Itapecerica da Serra e o Capão. Não sei. Aí a primeira delegacia 47 ou a delegacia de Itapecerica. Certo? Não sei o que é pior para ele. Não sei. Certo? Não sei ali. Se conseguir empurrar ele para um outro lugar ali, né, talvez seja melhor. Beleza? Lógica. Competência local dos fatos. E aí vem as questões aí que são controvertidas. O cara matou, mas também... O cara dizem que matou, é sempre, né? Sempre. Né? Ocorreu esse fato, né? Que levou alguém a perder a vida. E, junto com esse fato, ocorreram alguns crimes, na visão do Ministério Público, é claro. E aí, qual que é a competência? Algumas são de competência do Tribunal do Júri e outras não são de competência do Tribunal do Júri. Exemplo, o cara estava dirigindo um carro que ele deveria saber que era produto do roubo. Que crime é esse? Não é crime, né, gente? Brincadeira, receptação. Dizem que é receptação. Tudo aqui é questão hipotética, né? Na prática, pouco se vê realmente esses fatos ocorrerem. Mas, vamos lá. Crime conexo a um crime contra a vida. Doloso contra a vida. De quem é a competência? Quem vai julgar? Tribunal do Júri atrás. Bem. Isso. Como existe é uma exigência da lógica processual que as coisas não tenham decisões diferentes, por exemplo, num lugar vai falar uma coisa, o outro vai falar outra. A regra é essa. A ideia é que as coisas sejam julgadas em conjunto, correto? Então, o Tribunal do Júri vai julgar os crimes conexos, correto? Contra a vida. Não, que morte. Ninguém está falando de morte aqui, coisa feia. Crime doloso contra a vida, ninguém falou em morte. Poxa vida, vocês estão fazendo aí analogias equivocadas aqui. Contra a vida, mais conexo. Correto? E aí a gente começa a complicar. Crime doloso contra a vida mais conexo, mas tudo bem. Mas o cidadão tem também previsão. O cidadão também tem, por conta da função que ocupa, uma competência, uma prerrogativa por ser julgado em outra instância, com assento também constitucional. Exemplo, governador do Estado, certo? Governador do Estado, ele está lá, no meio lá dos afazeres dele, e ele acaba, eventualmente, acusado pelo Ministério Público, é claro, cometeu um crime doloso contra a vida. Ele vai ser julgado por quem? Pelos 7 coleguinhas ou não sabe por quem o governador vai ser julgado?
Eu falei que aqui, ó, que o pressuposto é o restante da matéria. O júri é só a cereja, só aquela, certo? Só aquela coisa para você ficar tchan, né? Fazer moralzinha no intervalo, falando que sabe do júri. As demais competências específicas da Constituição vão ter a competência específica da Constituição. Primeiro exemplo, foro prerrogativo e função. Se ele cometeu um crime contra a vida no exercício do cargo, né, exercendo a função de governador do Estado, ele vai ser julgado pelo STJ. Correto? Vocês achavam que era STF, né? Governador do Estado é STJ. Vi que ninguém respondeu. Correto? Outro exemplo. Justiça Federal. Mas com uma característica. Nós teremos o júri federal. Exemplos de crime contra a vida com julgamento realizado pelo júri federal. Aquele onde o policial federal, ele mata um indivíduo no exercício da sua função de policial federal. Outra, o policial federal se vê alvejado por alguém por uma condição de ele ser policial federal. Não é o policial federal na balada brigando com alguém, entendeu? Percebo que isso é muito importante, tá? A regra está escrita no artigo 109 da Constituição. E aí nós vemos também para os exemplos bizarros. Aqueles que ocorrerem dentro de navios, aeronaves, naves espaciais, certo? E outro instrumento que a gente aqui não consiga imaginar agora, certo? Dois amiguinhos pescando e acabam entrando numa briga. De quem é a competência? O barco é uma embarcação. Bom, entendeu? Se isso ocorrer num navio, num rio, não sei, brincadeira. Rio, certa competência estadual. A não ser também, e aqui não ouço o que eu vou falar, né? Aqueles rios que são contíguos, que passam por mais de 2 ou 3 estados, que é responsável pelo policiamento é a polícia, né? A capitania dos portos. Não vai cair esse exemplo, correto? E se cair, chuta, certo? Não perde o tempo decorando ele. A regra geral é a competência federal, quando é tratado de matéria federal, né, o servidor ou é algum território, né, em especial cuidado pela União, e em especial a gente vai se lembrar, não vamos pensar em casos específicos, dentro da Caixa Econômica, vamos lembrar, alto mar e dentro do avião, correto? Vamos lembrar e vamos decorar sempre a regra geral. Regra geral, contra servidor ou cometido pelo servidor federal, Justiça Federal. E aí vem também uma questão muito controvertida. Um caso que eu, por exemplo, estou defendendo, faço a defesa de um índio que cometeu, na visão do MP, um crime contra um outro índio, dentro de uma reserva indígena. De quem é a competência? Estadual. Porque só vai ser uma questão de interesse da União se for uma questão relacionada à condição dele de indígena. Foi uma questão, foi um fato que ocorreu dentro de uma disputa territorial, certo? Vai ser uma questão de interesse da União. É muito importante, não só para a questão do júri, mas para a questão de competência de maneira geral, uma análise bem detalhada do artigo 109. Dentro do navio, em alto mar... Sabia que ela falava do caso. Se for no rio, estadual... Esquece o rio. Embarcação. Eu sei, eu falei do rio, mas eu quero dizer assim, embarcação em alto mar, né? União. Avião, União, correto? Esqueça essa questão da fixação da competência da União ou dos estados dentro dos rios, correto? Em regra, os rios são policiados pela Polícia Estadual, em regra. Mas temos alguns rios que atravessam outros países, rios que atravessam outros estados e que têm o policiamento pela Capitania dos Portos ou pela Marinha, certo? Nós não vamos estudar essa questão em específico, vamos ficar com a regra geral, correto? Mas é importante você saber que Rio já acendeu a luz amarela, Rio é estadual ou federal, entendeu?
perceber que pode haver uma questão controvertida. A regra geral é estadual. Correto? Bem, o que a gente já falou de competência? Local dos fatos. Outras competências especiais se sobrepõem à competência do Tribunal do Júri quando tem assento constitucional. Correto? Foro prerrogativa com assento constitucional. Correto? Beleza? Depois, atentarmos que pode ocorrer júri federal. Essa é uma pegadinha que às vezes nos leva a ficar perplexo. Pô, nunca vi um júri federal, né? Pô, mas será que pode? É uma questão que faz você pensar na hora da prova. Então, saiba que pode ocorrer esse júri federal. Esse júri federal vai ocorrer nos termos do artigo 109 da Constituição, que tem assento constitucional. Beleza? Questão novíssima. Uma lei do presidente de vocês, não é meu presidente, certo? Não é meu presidente. Não é meu presidente, correto? O presidente, um cara lá, um cidadão, com todo respeito, eu tenho o maior respeito, mas entendo que há uma violação à ordem constitucional. Dizendo isso, mas o cidadão que se diz presidente da República tem lá, editou uma norma, sancionou uma norma em outubro de 2017. Vocês vão perceber que nada foge muito do plano posterior, em que alterou a competência da Justiça Militar. Você fala assim, mas poxa, tem tanta coisa importante acontecendo e ele alterou a competência da Justiça Militar. O que essa alteração diz? Primeiro, que um membro das Forças Armadas que cometer um crime doloso contra a vida, contra um cidadão civil, seja ele em um conflito, seja ele nas famosas ações de garantias da lei e da ordem, não responderão diante do júri, responderão diante da Justiça Militar. Ponto. Segunda questão que ele fez foi ampliar a matéria versada sobre a matéria abarcada, a matéria que abarca o Código de Processo Penal Militar e o Código Penal Militar, dizendo que as leis especiais, exemplo, abuso de autoridade, porte de arma, serão julgados também pela Justiça Militar. Correto? Qual que é a grande questão? E isso sim pode cair. Essa lei abrange o policial militar? Não. Correto? Essa lei, ela especifica para as Forças Armadas. E essa lei não tem nada a ver com outro decreto de intervenção federal do Rio de Janeiro que ocorreu 3 meses depois. São duas coisas distintas. O governo está pensando uma coisa aqui, estava pensando uma outra aqui e acabaram coincidindo, correto, com o presidente de vocês. Essa questão, por ser nova, pode ser debatida. E por essa questão tratar de um tema, está correlacionada a um tema que perpassa a segurança pública, perpassa ao tratamento dado ao cidadão carente, pobre, a forma de que o nosso Estado vem enfrentando o tráfico de drogas, ela pode abarcar essa questão do júri. Isso seria constitucional, essa lei? Porque ela viola uma norma constitucional. Não. Vou explicar por que não. Porque na própria Constituição, ela já vinha a competência da Justiça Militar. Então, aquela lei de 97, 96, 97, ela ampliou a competência do Tribunal do Júri, dizendo que o policial militar poderia ser julgado, deveria ser julgado pelo Tribunal do Júri. Ela não reduziu. E naquela própria lei havia uma discussão se o militar das Forças Armadas estava abarcado ou não. Entendeu? Então, essa norma, ela não retira a competência constitucional originária do Tribunal do Júri. Pelo menos essa é a explicação. Agora, existe um outro debate, deve ser feito sobre aquilo que se espera, né? A redução da Justiça Militar, né? A ampliação do julgamento pelos seus pares, enfim, diversas questões podem ser debatidas nisso, mas a questão central, não vamos perder, é a excepcionalidade do militar das Forças Armadas. E eu fiz essa remissão à questão da intervenção federal para os senhores fixarem. Imaginem, por mais que seja uma questão mnemônica, que essa lei foi feita, né,
de maneira encomendada para esse tipo de ação que talvez o governo federal queira tornar mais comum, torná-la comum a intervenção federal ou a utilização do Exército como polícia. Entenderam? Essa lei, então, ela protege e retira das Forças Armadas. Então é importante colocar aqui, exceção da Lei das Forças Armadas, eu até anotei o número da lei, importante vocês lerem essa lei, porque eu devo até... 13.491, de 13 de outubro de 2017. 13.491. De 2017. Correto? O que nós podemos ter em relação à competência? A gente vai ver quando o juiz absolver pelo júri, absolver do crime doloso contra a vida, de quem será a competência para o julgamento dos demais fatos. Quando essa absolvição ocorrer pelos jurados, o que vai ocorrer? Esse é um aprofundamento do termo da competência, correto? Quando a gente já tratou da questão central, isso cai na prova. A questão dos crimes conexos cai na prova. A questão da competência da Justiça Federal cai na prova. A questão do foro prerrogativo de função cai na prova. Entendeu? Isso vocês têm que saber. Por isso que eu tratei como uma questão específica a competência. Você vê que o que menos importa por uma prova de concurso são o passo a passo do rito do tribunal do júri. Por isso que eu vou dar uma visão panorâmica para vocês. Crimes dolosos contra a vida, é sempre bom reforçar essa questão. Posso passar mais uma vez para vocês na cabeça de vocês? Assento constitucional. Soberania, assento constitucional com a base principiológica estabelecida pela Constituição. É um direito e garantia individual. Só fazer uma parte histórica, tanto é um direito e garantia individual que foi uma imposição dos colonos ingleses ao rei da Inglaterra, né, dizer que eles poderiam ser julgados pelos seus pares. Pensem sempre como uma imposição, é um direito que você impõe ao Estado, porque o Estado quer julgar ele mesmo, fala, não, eu sei a lei, acabou. Correto? Isso é importante. Está na Constituição. Princípios. Primeiro, competência mínima para os crimes dolosos contra a vida. Soberania dos vereditos, plenitude de defesa, sigilo das votações. Bem, passamos para a questão da competência. O que a gente está na competência? Ela segue a regra geral do Código de Processo Penal. Certo? Crimes conexos são julgados junto com o Tribunal do Júri. Competências especiais com assento constitucional, nós vamos dar prevalência ao assento constitucional. Questão controvertida, Justiça Federal. Existe Tribunal do Júri Federal, que são aqueles cometidos pelo funcionário público federal no exercício ou cometido contra ele no exercício da atividade. Índios, apenas quando se tratar de questão indígena. Não é o índio contra o outro. Um crime passional ocorrido dentro de uma reserva indígena, correto? Isso é importante. Essa da questão indígena também cai na prova. Por quê? Porque é uma questão que te leva a ter que pensar, pô, mas... E a questão dos crimes conexos, a gente vai ver que existem especificações quando temos decisões diferentes para cada crime, correto? Tanto na hora da pronúncia, quanto que vocês não sabem, pela cara de terror que vocês mostraram agora, quanto também na hora final, quando os jurados vão votar. E é claro que uma novidade, que é a Lei 13.491, editada para garantir que o membro das Forças Armadas, Exército, lembra do meu verde aqui, membro do Exército, o cara da rota não, o cara da rota, ele é julgado pelo Tribunal do Júri. Chacina de Osasco, vários policiais envolvidos, julgado pelo Tribunal do Júri. Um soldado que atira contra um cidadão lá no Rio de Janeiro, vai ser julgado pela Justiça Militar. Correto? Existe júri militar? Existe júri militar. Formado por militares, claro. E presidido por um militar. Junto com um outro juiz, como é a Justiça Estadual, tem concurso para juiz estadual militar. Correto? Tem um promotor militar.
e tem um membro da Defensoria Pública em exercício na Justiça Militar, que é o membro geral da Defensoria Pública, como também é um membro do Ministério Público. Para a Justiça Militar tem um concurso, para a Justiça Estadual Militar tem um concurso específico, como também para a Justiça Militar da União. Correto? Então, um dos senhores pode acabar oficiando na Justiça Militar. Lei 13.491 são as questões centrais de competência. É claro, os senhores vão estar sempre lendo, vão estar sempre aprofundando o conhecimento de vocês, mas aqui a ideia é a gente fazer um roteiro para o estudo do júri. Próximo ponto. Agora a gente chega na questão central, o misterioso mundo do júri. Aqueles procedimentos que ninguém sabe, o jurado pode entrar, japonês pode ser jurado, não sei o quê, entendeu? Um jurado que não sabe a nossa língua, correto? Todas essas questões nós vamos solucionar hoje. Vou pedir para a senhora fazer aqui 2 flechas. E que agora, momento de tensão. Uma flecha sai em 45 graus para baixo. E a outra mais para baixo, mas depois ela retoma o mesmo destino da outra. Bem, vamos aqui. Não é essa parte aqui que eu vou colocar para vocês. Vamos entrar no estudo do procedimento do júri. Tratamos das regras gerais. São só essas regras? Não. Existem diversas regras que são aplicáveis ao Tribunal do Júri. Os princípios constitucionais, as regras de competência. Eu estou dizendo aquilo que é excepcionalidade, aquilo que é singular no Tribunal do Júri. Bem, princípios, competência, rito. Vamos lembrar 2 momentos do Tribunal do Júri. E vou tentar falar para os senhores para memorizarem de forma bem grosseira. O juízo de admissibilidade é como se fosse um julgamento na vara. Que os senhores todos já sabem qual é o julgamento na vara. A grosso modo, é o procedimento ordinário, é o procedimento comum. É essa fase aqui, correto? Então, do que nós estamos falando? O Tribunal do Júri é dividido em 2 fases. Correto? Uma fase, como você vai decorar? Uma fase é como se fosse um julgamento pela vara, fosse um julgamento pelo rito ordinário, pelo juiz comum. Correto? A segunda fase é a fase de preparação e submissão do acusado ao próprio Tribunal do Júri. Correto? O que o juiz analisa aqui? Condições, se existe plausibilidade naquilo que foi apontado pelo Ministério Público. Correto? E aqui ocorre tudo como ocorre no julgamento da vara singular. Denúncia, resposta, acusação, certo? Audiência de instrução una, onde vamos ouvir inicialmente a vítima, depois vamos ouvir a testemunha de acusação, depois a testemunha de defesa, eventualmente podemos ouvir algum técnico, algum perito, e, ao final, alegações finais orais, se há complexidade na matéria, memoriais, e o juiz decide. Entendeu? Então vamos lá. Eu sou promotor de justiça e quero denunciar fulano de tal por um crime doloso contra a vida. O que eu vou fazer? Vou fazer a mesma coisa, mesmo procedimento que ocorre nos outros crimes. Vou elaborar minha denúncia, bem chechelenta, né, bem rasa, sem fazer realmente detalhar, de forma a embaraçar a defesa, né, sou muito vago, escrevo poucas linhas, para quê? Para que não caia nenhuma pegadinha, não cometer nenhuma nulidade e poder falar qualquer coisa durante a instrução. É assim que se tiver uma aula a jato de como se realiza uma denúncia. Fazer denúncia não tem aqueles critérios que também ocorrem nas demais denúncias. O juiz pode rejeitar, certo? Pode entender que faltam as condições da ação. O juiz pode entender que é caso de absolvição sumária, isso aqui não é crime. Enfim, as regras gerais do procedimento comum se aplicam em toda essa fase. Lembrando que os juízes não acham que se aplica, mas se aplica o princípio da plenitude de defesa. A Constituição falou, só na segunda fase, só na hora do júri. Não, todo tempo. Correto? Prazo é o mesmo. Matérias que você pode apontar são as mesmas. Lembrando as características
no crime contra a vida. Você vai poder apontar seus testemunhos, tem que ser já na resposta à acusação. É o mesmo procedimento. Não vamos perder tempo, porque vocês já tiveram aula sobre isso. E já decoraram, vi que está tudo aqui. Dominam o procedimento ordinário. Mas o que é mais importante, vocês perceberem que não tem nenhuma maluquice nessa primeira fase. Quando você estiver fazendo a prova, vai saber, e o cara vai tentar te colocar em dúvida, falar, não, mas é um outro procedimento, é 19 dias, 17, tudo que é número primo, você já fica com o pé atrás, né? Tirando o 3 e o 5, né? Então não esquece a regra do número primo. Você vai ver, não tem nenhuma maluquice. Não há nada que fuja muito da realidade do procedimento ordinário comum. É assim que você vai fazer o filtro na hora de decidir qual questão que você vai apontar na prova. É assim que você vai estudar, falando, não, isso aqui é o normal. Eu vou seguir normalmente pelo procedimento ordinário comum. Única exceção. Dentro dessa primeira fase do procedimento ordinário, é que, após a resposta à acusação, o juiz pode abrir para o promotor, ou o querelante, ou o assistente de acusação, fazer uma réplica da sua defesa. Entendeu? Então, existe essa possibilidade. Essa é a única exceção. O que vocês vão decorar? Primeira fase do procedimento do júri, a grosso modo, é a mesma fase de qualquer outro crime que obedece o rito ordinário. Correto? 2. Rito do júri, né? O juízo de acusação. Vai zerar o jogo, vai poder apontar novas testemunhas, vai poder requerer novas diligências, e é essa parte aqui que nós vamos nos aprofundar. Então, de tudo aquilo que tem, inclusive a partir do 406 do Código de Processo Penal, tratando do rito do júri, eu já limpei a chapa para vocês para chegarmos até a hora do rito do júri. Ponto para a gente fazer um intervalo de 2 minutos e eu comer um pouquinho de biscoito de maisena. Estou vendo aqui, toda hora estou falando com você, mas eu estou de olho no biscoito de maisena. A decisão do juiz ao final aqui. Correto? Para a gente finalizar, a gente vai descobrir. A gente já está quase já estão dominando. Estou vendo que vocês já estão aptos a fazer o júri. Claro, isso aqui, eu juro que você já nasce sabendo. Você vai na faculdade, aprende uma coisa, questão técnica, aprende uma palavra bonita, né, um termo em latim para fazer bonito. A nossa companheira abandonou e caiu e foi para cima do biscoito de maisena, para a gente ter aqui um intervalo de 3 minutos. 2 minutos, né? Mais 1 minuto. Para a gente terminar aqui. Isso aqui é muito importante. Decisão do juiz ao final do juízo de admissibilidade. Uma, importantíssima, pronúncia. Pronúncia é a decisão que encaminha o nosso colega ao julgamento do tribunal do júri. Submete ele ao julgamento por seus pares. Pronúncia é um termo utilizado. Depois nós vamos ver qual é o recurso cabível ou não, mas vocês vão ver que tem uma lógica nisso. Segunda decisão, impronúncia. No dia a dia, o que acontece? O juiz diz o seguinte: olha, nesse momento aqui, vige o princípio do indubio pro societate, ou seja, se temos dúvidas, encaminha o cidadão ao tribunal do júri. Só que não existe essa previsão legal. Então, normalmente uma parte da defensoria fala, não, qual que é o princípio que vigora aqui em indubio pro réu? Correto? E quais são os elementos? Tem que ter certeza de autoria, certo? Ele tem que ter a materialidade provada. É quando o juiz tem convicção que ele encaminha, ele pronuncia o cidadão para o tribunal do júri. Não existe essa regra de indubio pro societate, não existe o juiz está na dúvida, impronuncia. Pronúncia, encaminha ao tribunal do júri. Impronúncia é quando o juiz não tem certeza. São elementos vagos de autoria e materialidade. Ele impronuncia. Isso possibilita que, mais à frente, havendo
possibilidade, ou o Ministério Público arrecadando mais provas, o que nunca acontece, ele pode repropor a ação, caso não haja nenhuma causa extintiva da punibilidade, que a mais conhecida é a prescrição. Correto? Pronúncia. Se tivesse mais aqui, vai para júri. Impronúncia, fica de stand-by. Certo? Terceira decisão, absolvição sumária. A absolvição não é com 2 S, continua com C cedilha. Supremo pacificou esse termo aí também. Absolvição sumária é decisão. Correto? Tudo bem? Tranquilo, segue. Vamos seguir aqui então, na absolvição sumária. A absolvição sumária, o juiz falou o seguinte: não foi ele. Não ocorreu esse fato, enfim. São os casos da absolvição sumária lá. O que acontece aqui? Coisa julgada. Correto? Não havendo recurso em tempo tempestivo, ou não havendo um recurso tempestivo contra essa decisão, ou o tribunal mantendo essa decisão, acabou. No caso da impronúncia, havendo novas provas, nesse caso não. Correto? Próxima decisão, desclassificação. Você fala assim, mas desclassificação é ótima, né? Poxa, o cara tá lá, você não desclassificou para latrocínio. É bom ou é ruim? E o juiz chama para o defensor, olha aqui, ó. Analisei aqui bem, tô achando que é caso de desclassificação. Aí tu fica falando, pô, para latrocínio. Aí tu já, tá. Pô, legal, hein? Né? A pena começa em 20 anos, né? O cara é primário, 20 anos, já começa ali. E vai para o meu outro colega, entendeu? Não vai ser para os seus pares, vai ser para o meu outro colega ali, com quem eu bebo café sempre, e a gente aqui fica... Desclassificação. Imprópria é a desclassificação dessa do juiz que desclassifica ferrando mais o réu, né? A própria é aquela que, olha, não entendo, eu acho que foi lesão corporal. Um exemplo, lesão corporal. O juiz está lá, estamos vendo um homicídio tentado. O juiz fala, não, isso aqui... Então, desclassificação. Quem julga quando o juiz desclassifica? O juiz competente. Vocês vão perceber que ao final, se é no dia do julgamento do tribunal do júri, é outra regra. Isso é tudo questão de prova. Quem é o competente para julgar caso haja desclassificação por decisão ali na hora da pronúncia? É o juiz competente. Correto? Se o juiz absolve do homicídio e fica lá, por exemplo, receptação, roubo ou qualquer outro crime, quem é o competente para julgar? O juiz competente. Correto? Nesse caso aqui, é o juiz competente e é remetido o crime para lá. Então, última decisão que o juiz pode dar: despronúncia. Ele pode ser pronunciado, impronunciado ou despronunciado. Despronunciado, ele já foi pronunciado e é despronunciado. Quais são as duas situações? Juízo de retratação após você atacar a decisão de pronúncia com algum recurso. Nunca vi na minha vida, certo? Mas, do ponto de vista aqui científico, né, existe. Mas existe uma outra situação que é rara, mas acontece, do tribunal dizer que não é o caso de ser pronunciado no tribunal do júri. E é também um caso de despronúncia. Correto? Então, nós temos essas 5 decisões. Pronúncia é a decisão que remete o nosso colega ao julgamento do tribunal do júri. Impronúncia é aquela que não encontra certeza da materialidade e da autoria. Pode levar novamente a uma nova denúncia. A absolvição sumária é aquela absolvição que ocorre no rito comum e acaba, e ela é de mérito e, se confirmando, acabou o jogo. Desclassificação é aquela que diz que a matéria não é do tribunal do júri e
e desclassifica. A imprópria é aquela que piora a situação do réu. Exemplo expresso e claro e muito comum, latrocínio. A própria é aquela que por um crime de menor lesividade, como é o de lesão corporal. Despronúncia é a situação onde o cara já foi pronunciado, mas acaba sendo despronunciado ou indo para a situação de impronúncia, ou às vezes até para absolvição sumária mesmo, que pode ocorrer pelo juiz de retratação, assim que você entra com o recurso, e também quando o tribunal reforma a decisão do juiz. Para finalizar, e aqui o intervalo é o seguinte: os recursos aqui vão depender do tipo de matéria analisado. Normalmente, a Defensoria Pública, quando é pronúncia, como vai ser uma matéria, digamos assim, intermediária, é o RESE, recurso em sentido estrito. Quando se tratar de matéria que atacou o mérito, normalmente o Ministério Público vai ter que utilizar qual? Apelação. Correto? Raríssimas vezes a Defensoria Pública vai usar a apelação aqui. Por quê? Porque essa decisão, ela nos beneficia. Entendeu? Diferente da situação do Ministério Público. Em regra, ele vai usar a apelação. Em regra, nós vamos usar o recurso em sentido estrito. Para a Defensoria Pública, o recurso cabível aqui pronúncia é recurso em sentido estrito. Correto? Dessa forma, damos 2 minutos. Intervalo, vou comer um biscoito de maisena e a gente volta com um pequeno aprofundamento nesse tema.